Hoje, o comportamento empreendedor... Eu sempre discuti, eu acho que assim, empreendedorismo tem alguns olhares. Tem um olhar sobre o empreendedorismo que é de desenvolvimento. É um caminho de desenvolvimento econômico, empreender. Tem um olhar de empreendedorismo que é negócio, geração de negócios. E tem um olhar de empreendedorismo que é comportamento. Né? E eu acho que a gente pode se comportar como empreendedor onde a gente quiser, onde a gente estiver, né? Que é o olhar que eu mais gosto, inclusive quando eu discuto empreendedorismo, que é o comportamento empreendedor, que pode estar numa criança, pode estar num adolescente, pode estar num adulto, num senhor, né? Eu posso empreender da forma que for, na atividade que eu escolher. Então é o que eu sempre acreditei, é o que eu sempre trabalhei, até porque eu sou pedagoga, né? Então eu tenho esse olhar um pouco de humano sobre o empreendedorismo e é o que eu acredito. Isso é a tal da empregabilidade que a gente entende. É que antigamente a gente Eu prefiro trabalhabilidade. Isso. Empregabilidade, com o termo empregabilidade, hoje ele está associado com emprego formal, CLT, etc. Mas o emprego do seu trabalho é exatamente isso que você falou, a trabalhabilidade, né? É algo extremamente importante e normalmente as pessoas não têm essa visão. Ainda hoje tem gente que passa por uma faculdade e a faculdade forma aquela pessoa para trabalhar para os outros. Exatamente. Independente de trabalhar para os outros, mas se alguém vai trabalhar. A questão não é trabalhar para o outro ou não, isso eu acho que tem pouca relevância. O que interessa é você é formado para ser um empregado, ou seja, o empregado é passivo. Aquela pessoa que tem uma ação empreendedora, ela pode até ser empregado, mas estar empregada numa atividade, né? Ou seja, ela está se dedicando àquela atividade. E esse tema precisa ser trabalhado. É uma questão semântica, mas é linguística. Mas semântica, eu adoro semântica, eu adoro entender as palavras, né? A força que a palavra tem. Então eu acho que essa discussão essa discussão educacional, né? De o que estamos preparando, que país estamos preparando, está muito alinhada à sua pergunta, que Mogi estamos construindo, que região queremos ter. Eu acho que passa por um olhar diferenciado de que pessoas estamos criando, né? De que comportamentos a gente está incentivando que aconteçam. Porque se você quer que as pessoas assumam um risco maior, elas também têm que se preparar para isso, elas têm que se preparar, elas têm que, enfim, ser capacitadas para isso, né? Porque eu sempre discuto e eu vou afirmar isso para o resto da minha vida, empreendedorismo não é para todo mundo, ok? Não é para todo mundo. É porque todo mundo pode empreender. Não, não pode. Tem um perfil, você tem que estar disposto a isso. E não tem certo ou errado. Eu posso querer ter um emprego e eu posso querer empreender. Difícil. É possível ensinar a empreender? Super. Ou seria um fator de despertar o empreendedorismo? O que seria? Cara, daí vem um pouco da minha crença como pedagoga, como teoria de desenvolvimento humano. Eu sou muito da teoria sócio-interacionista do desenvolvimento. Eu acho que a gente se desenvolve na medida do que a gente quer. Né? Então sim, formamos empreendedores. Ninguém nasce. Não, esse aqui nasceu, o Silvio Santos nasceu empreendedor e o Fábio não nasceu empreendedor. Assim, eu acho que o contexto influencia o desenvolvimento humano, assim como as pessoas influenciam o contexto. É uma grande troca, né? Mas a gente forma empreendedores sim, desde que as pessoas queiram ser formadas. E é isso que eu acho legítimo. Não tem, eu também às vezes falo assim, agora só é legalzinho quem empreende. Não! Você participar de uma grande empresa, ser um bom analista financeiro, ser um bom chefe de tesouraria, ser um bom comprador. Enfim, a gente precisa de pessoas em várias atividades. A ideia do que você está trazendo é dizer que uma pessoa não é porque ela ouviu que existe a moda de empreender que ela precisa empreender. E também não significa que ela precisa ter nascido para aquilo. Tem algumas características que ela pode desenvolver se ela tem aquela vontade, aquela ambição de sê-lo e efetivamente ela pode se tornar um. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre lembrar do Oscar Schmidt. Ele não é o melhor jogador de basquete do mundo, nunca foi, mas ele sempre foi aquele que mais se dedicou àquilo, portanto o treino. Então a pessoa, se for treinada, ela pode se tornar algo que seja bem melhor. Em outras palavras, um craque não precisa nascer necessariamente um craque. E nem sempre aquela pessoa que é fora da curva, ela é tão
preparada quanto aquela outra que não é. Isso serve para tudo, né? Se você começa alguma coisa em função uma onda, eu vou na onda, eu vou surfar essa onda. Eu acho que a primeira resposta é por que eu quero surfar essa onda? Né? O que me leva a querer fazer isso? Né? Porque você citou o caso do Oscar, eu tive a chance de trazer o Oscar aqui para Mogi para fazer uma palestra. E ele fala muito isso mesmo, do preparo, da dedicação e etc. Mas ele queria muito aquilo. Né? Então eu acho que empreender passa por querer. Né? E eu acho que quando a gente fala de competência, né, o conhecimento, habilidade e atitude, a atitude empreendedora é o que move esse desejo de buscar, de querer conhecer e de fazer as coisas acontecerem. No nosso país, as pessoas, a gente já falou, né, as pessoas empreendem por necessidade muitas vezes, e daí ela acaba tendo que buscar depois os recursos para bem empreender. O caminho ideal seria primeiro ela ter os recursos e depois empreender. Mas o que eu defendo é que o modelo tradicional de trabalho vai mudar. Eu acredito fielmente nisso. A gente acabou de passar por uma reforma da Previdência, a gente sabe que a gente precisa de uma reforma trabalhista, a gente sabe que tem coisas aí que vão acontecer. Então o modelo, e a gente já vê modelos completamente diferentes dos modelos que o nosso país tem, né? Você vai para Israel, que é onde hoje um dos principais polos de startups está em Israel. A gente fala muito do Vale do Silício e etc., mas Israel hoje tem uma quantidade de empresas nascendo nesse ambiente incerto, com alto grau de incerteza e escaláveis, né? Então tem sido um polo que eu tenho estudado muito. Você vai lá em modelos completamente diferentes, as parcerias comerciais são outras, então eu não preciso mais estar 8 horas dentro de uma única empresa, eu posso dar um pouco do meu trabalho aqui, eu posso dar um pouco do meu trabalho para você, eu posso, né? Então eu acho que a gente tem novas coisas acontecendo e eu não acho que todo mundo tem que empreender. Eu acho que eu posso contribuir com o seu trabalho, eu acho que eu posso contribuir, posso criar negócios que sejam legais e que façam a diferença por onde aqui se propõe, né? Então, assim, eu acho que a gente está cada vez mais trabalhando com uma juventude, e daí sim são a nova molecada, né? Uma juventude que está buscando coisas diferentes. Então, assim, quando eu venho também, eu já trabalhei bastante com recursos humanos, e então, assim, você vê que eles hoje procuram coisas diferentes nas empresas, né? Enfim. Uma coisa que você está falando, eu acho muito importante a gente levar em conta é que, pelo que você simplesmente comentou, não é que nós precisamos preparar a juventude, nós temos que nos preparar para eles. Porque a situação que eles veem hoje é completamente diferente, tem um mundo diferente, uma forma de organizar tudo diferente. A nossa experiência, se não for transmitida, pode ser jogada fora, porque efetivamente tudo que nós aprendemos está em xeque hoje. Tem eu acho que a vida em sociedade, né? Assim, enfim, eu acho que isso é humano, isso a gente fala de redes sociais, né? A gente sempre viveu em redes. Sim. Né? Então é como essa influência mútua vai acontecer e vai criar um novo modelo, né? Por isso que eu acho que as corporações estão se abrindo, as grandes, e eu acho que aqui a gente tem grandes empresas na nossa região. Então, como as grandes empresas vão acolher esse novo tipo de trabalho, e o que a gente está entregando para o mercado, o que a gente quer construir enquanto região, enquanto país, enquanto mundo, né, cara? Porque eu gosto muito da frase comece local e vire global, né? Eu gosto muito disso, eu acho que é real. A gente está cada vez mais vivendo num ambiente que é global, o nosso impacto é global, mas a gente precisa começar aqui, nesse lugar que a gente está hoje, no nosso território. Eu lembro que eu desenvolvi um projeto uma vez que chamava Mogi para Mogianos, né? E eu acho que é isso. A gente precisa criar uma Mogi para mogianos, a gente precisa ter um ambiente onde a gente fomente novos negócios que sejam valorizados aqui, que cresçam aqui, que depois ganhem o mundo e façam a diferença, né? Precisamos reativar esse projeto. Eu acho que ele existe ainda, era um projeto de turismo, onde os mogianos eram para conhecer a região aqui. Mas é isso, ele pode ganhar escala, ele pode ser escalável, entendeu? Transpor a barreira do turismo. É isso mesmo. E eu acho que a gente precisa se reconhecer enquanto capital humano, enquanto capital empresarial que existe aqui na nossa região e que a gente não precisa competir, a gente pode colaborar. Esse ambiente colaborativo eu acho que
que as startups vivem muito bem. Por isso coworking, por isso espaços assim têm se fortalecido. Eu acho que como eles estão nesse ambiente de incerteza, eles precisam de se apoiar. E isso eu acho que é uma sacada assim, de como você trabalhar. Com certeza, tem toda a razão. Ana, nós já temos aqui o nosso tempo mais do que esgotado. Infelizmente, quando o papo é bom, a coisa vai longe. E vamos deixar aqui o convite para você voltar a falar com a gente mais vezes. Claro, um maior prazer. Vários temas a serem discutidos, inclusive o nosso futuro hackathon. Como você falou, você é pedagoga, é uma pessoa que está envolvida no empreendedorismo há anos. 20 anos. 20 anos já. E eu acho que você vai ser uma grande atuadora, né, no nosso projeto de fazer esse hackathon falando sobre o empreendedorismo na criança e adolescente. Você como pedagoga, o que você pode me dizer do levar um empreendedorismo a crianças de 11 e vamos dizer crianças também ou jovens até os 18 anos? O que você pensa disso? Cara, eu acho que se a gente atua nessa frente de empreendedorismo que eu falei que é comportamental, a gente consegue fomentar já um olhar diferenciado desse jovem para o que ele vai ser no futuro, né? Então, quando ele consegue assumir risco, estabelecer meta, trabalhar com autoconfiança, ter critérios de qualidade em tudo que ele faz, né? Tem alguns comportamentos que você consegue incentivar numa criança, num adolescente, e que podem depois influenciar o que ele vai ser quando adulto. A gente tem discussões que são trabalhistas, que são normativas, enfim, de efetivamente gerar negócios por crianças, mas tem vários casos de crianças que empreendem. Meu filho, desde pequeno, queria vender suco na porta de casa para ter o dinheirinho dele para fazer as coisas que ele gostava. Então, tem crianças que têm essa vertente, às vezes vem o pai empreender, cresceram com uma família empreendedora, mas é um projeto super viável, eu acho que existem metodologias para isso, o próprio Sebrae tem uma metodologia para isso, o Dornelas tem uma metodologia que trabalha comportamento empreendedor com crianças, tem muita gente discutindo isso. Mogi tem uma lei que, enfim, traz, enfim, eu não sei nem se isso está ainda na Secretaria de Educação mogiana, mas a gente aprovou uma lei há anos atrás, inserindo o empreendedorismo na grade curricular dos jovens mogianos. Então, é super viável, eu vejo com olhos... Me encanta saber que tem mais gente pensando isso, né? E eu acho que é um caminho de construir uma sociedade diferente. Eu fiquei muito surpreso, gratamente surpreso de poder conversar contigo hoje. Eu achei fantástico o nosso papo. Eu gostaria de pedir para você mandar um recado para a turma do Startup TV BR. Cara, a primeira coisa, eu acho que tenham coragem, sabe assim? Sigam essa jornada. Eu acho que a gente tem nas mãos a possibilidade de criar coisas diferentes. Eu acho que tenham essa preocupação. Eu brinco muito com esse discurso, mas bons negócios geram nota fiscal. Se você tem uma boa ideia e ela não pode ser vendida para ninguém, ela não é uma boa ideia. Desculpa, dói ouvir isso, mas é um fato. Se isso não pode ser vendido para ninguém, não é uma boa ideia, né? E acreditem, eu acho que assim, busquem capacitação, interajam e se preparem. Eu acho que o mercado é propício. A gente está vivendo um grande momento para startups se validarem. Fiquem atentos a programas de aceleração corporativa, tem para todos os tamanhos, tem para todos os negócios, para todos os segmentos. Então isso é muito legal. Eu acho que você ter uma grande empresa por trás de você que te valide e faça com que o seu negócio chegue no mercado com consistência é muito legal. E, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que é muito legal a gente levar conhecimento sobre isso, conversar. Eu me coloco super à disposição, mandem e-mail, fiquem à vontade para conversar. E grandes corporações, abram os olhos, cara. Saiam das suas caixinhas, naveguem o transatlântico, mas se abram, né? Porque eu acho que é importante para que a gente construa um ecossistema. Eu gosto muito dessa palavra, mas as pessoas precisam entender o que é essa palavra. Ecossistema é todo mundo com um objetivo comum, caminhando para um único destino. Para que esse ecossistema funcione, a gente precisa ter um ambiente que seja favorável. Perfeito. Muito obrigado. Imagina, prazerzaço. Obrigado mesmo. Obrigado, Ana. Bom? Nos vemos na próxima semana.